Oi, galera! Eu quero explicar um pouquinho pra vocês sobre a bad que vocês sentem após o uso de drogas. Quero explicar pra vocês um pouco do funcionamento disso e por que eu falo tanto disso aqui no canal. Porque eu sei que muita gente que me assiste, me segue no Instagram, né, que meu público é mais de lá, mas eu tô tentando trazer vocês um pouquinho pra cá, faz uso, consome de vez em quando, vai nas festinhas, etc e tal. Inclusive, já fiz parte dessa galera e eu sei quanto isso é prejudicial. E eu tô aqui pra falar sobre isso justamente pra fazer vocês cortarem isso enquanto é tempo. Eu sei que é bacana, eu sei que é legal, mas os prejuízos eles ficam, tá, gente? E depois, talvez a nossa vida poderia ser melhor se a gente cortasse enquanto é tempo. Então, o vídeo hoje é sobre o equilíbrio entre prazer e sofrimento. Nós temos esse mecanismo no nosso cérebro de equilíbrio entre prazer e sofrimento. Esse mecanismo ele serve para deixar esses dois pontos em equilíbrio, né? Então, quando ele recebe altas doses de dopamina, que é o hormônio do prazer, e essa dopamina pode ser produzida, né, pelo uso de drogas, então automaticamente ele libera também a sensação de sofrimento na mesma medida em que recebe a dopamina, certo? Então, é por isso que surge esse ciclo vicioso, porque você fica triste, fico triste, uso, né? Aí no outro dia eu fico feliz. Aí no outro dia eu acordo mais triste ainda por causa desse equilíbrio que se formou, né? Aí a bad vem, aí eu vou e uso de novo pra ficar felizão. E vai, né? É por isso que acontece a bad. É o efeito rebote do uso, né? Da sua droga de preferência aí. E o pior disso é que, assim, o nosso corpo, ele vai se acostumando com um certo tipo de quantidade, né? Então, é por isso que as pessoas costumam procurar uma outra droga mais forte. E com isso, o lado da balança do sofrimento aumenta ainda mais. Porque ele vai aumentar conforme você aumentar a bomba de prazer que você tá dando nele ali. Então, quanto mais forte for aquilo que você tá usando, pior você vai ficar depois. E aí existe dentro desse mecanismo, né, um paradoxo que é o hedonismo, que é a busca excessiva pelo prazer, né, que gera anedonia. O que é a anedonia? É a incapacidade de sentir prazer, né? Então, o hedonismo, que é a busca excessiva do prazer, leva você a ser uma pessoa com anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer. Então, por isso que é um paradoxo aí. Então, por isso que pessoas viciadas, sejam em qualquer tipo de coisa, drogas, pornografia, álcool, né? Elas não sentem satisfação em mais nenhuma atividade. Porque nenhuma outra atividade gera o tanto de prazer quanto o uso desse vício. Porque o corpo acostumou com a quantidade exagerada daquilo. Então, por exemplo, ele não vai conseguir sentir prazer em ir no cinema, ir na academia, em comer uma comida gostosa, porque o corpo dele já não identifica mais com aquilo ali. Ele precisa de uma quantidade excessiva para conseguir sentir alguma coisa. Na tentativa da retirada, né, da sua substância de preferência, os sintomas que causam a dependência, né, são a ansiedade, a irritabilidade, insônia e disforia, que é uma inquietude, assim, né? E aí é por causa desse sofrimento causado, desses sintomas, que leva a pessoa a ter a recaída, que é o desejo de usar aquilo para se sentir normal novamente, né?
E a retomada do uso não é levada pela busca do prazer, mas pelo desejo de aliviar aquele sofrimento, essas sensações, né, de ansiedade, de insônia, de disforia, de inquietação, enfim. Mas a boa notícia é que se a gente esperar tempo suficiente, o nosso cérebro ele se readapta à ausência dessa substância e volta à sua homeostase basal. Então a gente é novamente capaz de obter prazer das recompensas simples e cotidianas. Por exemplo, sair para dar uma caminhada, né, ver o sol nascer, aproveitar uma refeição com os nossos amigos. Então, por mais que você ache que, agora eu já acabei com a minha vida, já, né, foi-se o boi com a corda, como a gente fala aqui no Goiás. Não, dá pra você voltar atrás. O nosso organismo, gente, ele é perfeito demais. Então, assim, ele se acostumou com aquilo que você deu pra ele. Se você conseguir dar uma seguradinha por tempo suficiente, para ele se readaptar novamente, ele vai conseguir sentir prazer naquilo que antes do uso era legal. Então ele vai se readaptar de novo e você vai conseguir ter a sua vida normal novamente. O uso de drogas como a cocaína, maconha, álcool podem alterar o nosso cérebro para sempre. E é por isso que eu falei no começo do vídeo que eu tô sempre enfatizando esse assunto aqui, porque é realmente muito sério, gente. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade extraordinária, mas a gente pode destruir ele e perder um pouco dessa capacidade. Mas ainda assim, existem boas notícias. Para quem já se lascou tudo, né? Tem boa notícia para você. Embora algumas mudanças do cérebro sejam irreversíveis, é possível se desviar dessas áreas danificadas, né, e criar novas redes neurais. Isso significa que podemos criar novos caminhos sinápticos para criar comportamentos saudáveis. O nosso cérebro ele é capaz de criar novas redes neurais e se reorganizar de novo. Aqueles neurônios que foram perdidos, eles foram perdidos, gente, já era. Mas a gente se recompõe, tá? No fim, tem esperança. Uma boa outra notícia também, que podemos usar a nosso favor, é que aprender algo novo aumenta o disparo de dopamina, gente. Então, não é só coisa ruim que vai nos dar essa sensação de prazer boa. Você pode usar isso a seu favor. Como é gostoso a gente aprender algo que a gente gosta de fazer, um esporte novo, ler um bom livro, aprender uma outra língua, aprender algo novo, aprender uma receita gostosa. Tem tantas possibilidades de atividades que nos dão prazer que eu poderia ficar aqui, ó, a noite toda falando pra vocês. A noite toda, porque agora aqui tá a noite. Todo prazer tem um preço, tá? Então, o sofrimento, ele vem junto, ele dura mais tempo e ele é mais intenso do que aquilo que se originou, né? Do que aquele prazer que veio junto. Então, por isso, faça boas escolhas quando for procurar uma atividade prazerosa para você fazer, tá? Porque vocês podem ter certeza que o sofrimento vem junto, porque esse mecanismo está em nós e não tem muito o que fazer. E é claro que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando você aprende uma coisa nova, qual é o sofrimento disso? Eu diria, né? Isso é uma ideia minha aqui, não tirei de nenhum lugar. Porque tudo que eu passo pra vocês, gente, não vem da minha cabeça não, tá? Eu estudo, eu leio e eu trago aqui. Agora, isso que eu tô falando é da minha cabeça. Eu acho que... Qual é o sofrimento de você aprender algo novo? Você nunca vai estar satisfeito só com aquilo. Você vai querer aprender mais. Você vai querer ser melhor a cada dia. Você vai querer... E isso gera sofrimento. Por quê? Porque você se cobra,
porque você vai tirar um tempo maior da sua vida para você ficar ali sentado, estudando. Às vezes vai tirar um momento de recreação seu para estudar. Então, mas é algo que vai te trazer coisas positivas no futuro, né? Retornos positivos, recompensas positivas. Não vai te trazer prejuízos como o sofrimento do uso da substância, que vai te trazer prejuízos no seu convívio social, na sua saúde, no seu bem-estar, no seu físico, tudo, né? Então, por isso que eu falo para vocês, escolham com sabedoria o sofrimento que vocês querem viver, escolham com sabedoria a atividade que vão dar prazer para vocês, porque do mesmo jeito que o prazer vem, o sofrimento vem atrás na mesma proporção, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pelo barulho do fundo, porque o meu fone não está funcionando. O meu fone não, o meu microfone não está funcionando. E até arrumar um outro que preste, vai ser isso aí. Beijo!